9h56, nós voltamos com o TV Mar News e nós mostramos aqui no primeiro bloco, como que algumas empresas têm conseguido sair dessa crise criada por conta dessa pandemia do novo coronavírus. E a gente vai mostrar agora mais um exemplo para vocês. Vamos conferir. Investir nas vendas online foi a solução encontrada pela empresária Renata Fontan para que a atividade econômica de sua loja continuasse em meio à crise provocada pela pandemia da Covid-19. E a estratégia deu certo, tanto que maio foi o melhor mês de vendas do ano para o estabelecimento. Somente no e-commerce, o aumento foi de mais de 300%, sem contar com o delivery e o sistema Pegue e Leve. O mês de abril foi um mês assim fraco, mas o mês de maio ele veio com todo o resultado, tanto que foi o nosso melhor mês do ano. E houve um investimento nas redes sociais, nós já tínhamos o e-commerce e fizemos mais anúncios, nos preparamos com parcerias, com promoções, com a nova forma de comunicar com o seguidor, com o nosso cliente, e a gente teve um resultado maravilhoso. A loja de joias artesanais existe há 22 anos. Fisicamente está em Maceió e São Paulo, possui uma fábrica e exporta para 17 países. E os produtos estão espalhados em mais de 200 pontos de venda no Brasil e no exterior. O início foi um pouco assustador, porque ninguém estava preparado. E como a gente também tem vendas para o exterior, houve assim, uma parada total nos pedidos para fora, e as lojas fechadas, elas deram um pouco de receio. E a gente viu que realmente precisava se reinventar, Para Renata, a crise abriu seus olhos para um novo campo de atuação. O primeiro curso que a gente fez foi de marketing digital através do Sebrae. Nós participamos de vários webinários, a gente participou de discussões com associações, com sindicatos, com o Sindivest, que é nosso sindicato aqui de Alagoas, muito atuante. Então, foram uma coletânea de várias informações e unidos com a criatividade para aplicar no nosso negócio. E agora, quais que são os próximos passos da Caleidoscópio? É continuar apostando nessa reinvenção, continuar apostando nisso que deu certo? Então, com certeza, o nosso online ele teve um aumento de mais de 300%, isso é muito bom. Então, cada vez mais a gente está investindo nesse novo canal. Houveram abertura de novos mercados, de novos clientes. Então, nós passamos mais de 60% das vendas foram feitas para clientes novos. E agora é a manutenção, O nosso ateliê já precisou retomar devido à demanda. Os pedidos para o exterior eles já retomaram. Então, estamos bem otimistas com essa nova retomada da economia. Realmente estamos vivendo um momento muito difícil de perdas de amigos, de parentes, e a gente está fazendo tudo com o maior cuidado possível para que essa retomada ela seja de uma forma segura. Pois é, gente, você que está em casa também pode ajudar valorizando essas empresas que continuam funcionando, mesmo de portas fechadas, diante dessa situação de pandemia. Existe uma plataforma criada pela TV Gazeta que você pode, então, acessar essa plataforma para que você possa vender, comprar ou mesmo apenas divulgar algum serviço. Essa plataforma aqui, olha só, tvgazetal.com.br/pede aqui Alagoas. Então, você pode acessar essa plataforma, comprar alguma coisa, vender, indicar alguma empresa também, ou só divulgar também essas empresas que estão precisando dessa valorização, estão precisando também desse fortalecimento aí do comércio online, tá bom? E olha só, a gente está ao vivo com Mara Almeida, do centro aqui da nossa capital, passando informações sobre como é que está a situação por lá nesse feriado de Corpus Christi. Mara.
Porlane, no último vídeo eu falei que o movimento, né, na cidade ele estava mais tranquilo, estava mais ameno, mas parece que isso não se aplica aqui ao centro de Maceió, não. Vou até pedir já para o Márcio girar a câmera. Muitas pessoas aqui no centro, nas ruas, tem filas para as lojas, algumas lojas, né, estão aí com as portas abertas, ambulantes aqui vendendo, pessoas sem máscara, apesar do decreto, né, que foi estendido aí até o dia 22 de junho. Bem, a gente percebe que as pessoas elas não querem mais cumprir não o isolamento social, estão bem mais resistentes a isso. Então, como vocês estão percebendo aí, o movimento por aqui no centro, ele continua bastante ativo. Vou até pedir para o Márcio voltar aqui um pouquinho para mim e mostrar o outro lado, porque aqui a gente está aqui nesse ponto, onde de um lado, né, fica aqui o calçadão do comércio e do outro lado ficam aqui também alguns ambulantes. Aqui do lado dos ambulantes, a gente vê que tem muitos ambulantes trabalhando, enfim, expondo seus produtos, mas não tem tanto movimento como se tem aqui no lado do comércio, né? Mas ainda assim as pessoas estão nas ruas, não estão em casa e a gente já começa a perceber que as atividades elas estão voltando ao normal, mesmo com o decreto, né? Tá vendo também até ali, Marcinho, mostra a loja ali aberta, as pessoas entrando na loja, saindo da loja. E é isso, mesmo que essas lojas elas não possam funcionar, ainda assim elas abrem as portas, deixam as pessoas entrarem. E esses são alguns dos flagrantes, né, que a gente pega aqui vindo para o centro de Maceió. Mas eu até aproveito para reforçar o que o governador e o que o prefeito falaram ontem na live deles, tá? Importantíssimo que você, se puder, fique em casa, porque a nossa, a Porlane sempre fala, né, isso todos os dias aí sobre os boletins de saúde, a nossa rede de saúde, ela está praticamente, gente, lotada. Então, se uma pessoa precisar do atendimento médico, precisar de algum leito de UTI ou até mesmo ficar internado, pode ser que não ache vagas. É por isso que se existe o isolamento social, é por isso que se existem esses decretos, para que as pessoas, caso precisem, elas tenham acesso ao atendimento médico, ao atendimento de saúde. Mas por aqui o movimento ele continua muito agitado mesmo. Vou mostrar mais uma vez aí, Marcinho, para o pessoal de casa. Complicado, viu, Porlane? Muito complicado. Pois é, gente, olha só. É uma situação complicada tanto para a população que já está numa situação de que não aguenta mais fazer esse isolamento social, muitas das pessoas precisam sair de casa para ganhar a vida, né, para conseguir levar dinheiro para casa e sobreviver. E a gente tem aí de outro lado a nossa saúde também prestes a entrar em colapso e a preocupação do governador também diante dessa situação. Por que eu estou com o telefone aqui? É que a gente está com a entrevista via telefone, a gente vai falar com Alessandro Lemos, ele que é diretor jurídico da Associação Comercial e vai conversar com a gente aqui via telefone, a gente está aqui com a foto dele aqui atrás. Alessandro, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Porlane, bom dia a todos os espectadores da TV Mar. Então, Alessandro, a gente estava exibindo agora há pouco um vivo, né, com a nossa repórter Mara Almeida no centro da nossa capital, mostrando como é que está a situação por lá, como que está o movimento no centro da nossa capital. E olha, para um dia de feriado e diante da situação de isolamento social, a gente tem um movimento bem considerável lá naquela região. E eu queria que você, como representante jurídico da Associação Comercial, pudesse falar um pouco sobre essa situação e, mais uma vez, a prorrogação desse decreto do governo do Estado. Pois não, Porlane, a Associação Comercial de Maceió, ela recebeu, de fato, acho que como toda a população alagoana, com muita surpresa, mais uma prorrogação desse decreto com as restrições das atividades econômicas em geral.
Na verdade, todo o trabalho até então, toda a conjuntura, toda a construção, se pautava na ideia do retorno entre os dias de amanhã e o dia 15, na segunda-feira, com uma ideia de que dia 15 seria o dia mais adequado para o reinício efetivo dessas atividades. Quanto a esse movimento que é constatado no centro da cidade, é preciso que se entenda que a movimentação que há é praticamente pautada numa minoria de atividades que estão realmente autorizadas a funcionar e, no mais, na verdade, o que se detecta é um descumprimento, quer pelo comércio informal, né, que talvez seja o que represente aí majoritariamente essa movimentação, quanto mais numa data feriada, quer pela população como um todo, né? Então, isso é um dos pontos da grande insatisfação da entidade, porque o que vemos a partir do descumprimento é que aquele comércio formal, aquela pessoa, o cidadão que está cumprindo com as medidas de restrição desde sempre, está sendo penalizado por aquela outra fatia que falamos agora, que não vem cumprindo e que vem, por conseguinte, contribuindo com a proliferação, com o contágio desse vírus, dessa pandemia. Então, um dos pontos que a associação vem reiteradamente cobrando das autoridades governamentais é a efetividade, a fiscalização do cumprimento dessas medidas, porque não é razoável, não é justo que o comércio formal, que tanto contribui para a arrecadação do Estado e do município, que contribui para a empregabilidade das pessoas, para a circulação de renda tão importante para a sobrevivência de um Estado nosso já tão penalizado, venha a sofrer as consequências de uma fatia da população ou de um comércio informal que não vem cumprindo e não vem observando essas medidas. Pois é, Alessandro. E é claro que a Associação Comercial tem entrado sempre em contato com o governo do estado, também com a prefeitura, para negociar a reabertura, de que forma será a retomada, né, da economia aqui por parte do comércio. Como essas negociações estão caminhando? Eu queria que você pudesse explicar também para a gente. Orlane, a Associação Comercial de Maceió, ela foi pioneira em uma série de medidas que vieram a ser adotadas pelos entes governamentais, tanto no âmbito estadual quanto municipal. Quando você verifica questões como o uso de máscara, restrições ao uso de transporte coletivo, distanciamentos, organizações de filas, etc., todas essas medidas foram propostas inicialmente pela Associação Comercial de Maceió antes mesmo de sua adoção. Portanto, entendemos que naquele momento fomos ouvidos e os entes governamentais observaram essas sugestões para efeito da emissão e edição dos decretos posteriores. Quanto às negociações, houve a criação, como sabido, de grupos de trabalho. A Associação Comercial integra um dos grupos de trabalho e apresentou mais uma vez as suas sugestões. É preciso ficar claro que o primeiro grande projeto de retomada das atividades foi apresentado no dia 14 de abril pela Associação Comercial, mas lá para cá esse projeto mais robusto que lá foi apresentado, ele não foi observado em sua quase totalidade. Quanto às tratativas, como disse, nós encaminhamos todas as negociações no sentido de uma reabertura no dia 15. Nós estamos completamente preparados, nossos associados, o público empresário em geral, está preparado há muito tempo para essa retomada. As atividades que estão liberadas têm sido um exemplo, têm sido um modelo, um padrão, tem seguido um padrão rigoroso de comprometimento com as políticas higienizantes, sanitizantes e necessárias à prevenção e combate à pandemia. Então, nós temos vários estabelecimentos comerciais que demonstram isso na prática e evidenciam que não há uma contribuição dessas atividades econômicas com o contágio e proliferação. Então, por óbvio, essa proliferação, além da curva esperada, epidemiológica e já anunciada, ela decorre, sim, do descumprimento este, só para que a gente tenha como parâmetros os números, os indicadores que são importantíssimos nesse momento,
As medidas de restrição impostas pelos decretos estaduais, se observadas, estimativamente deveriam acarretar um isolamento na ordem de 70%. Mas o que se detectou, por exemplo, na capital alagoana, ao longo desse período, foi um isolamento entre 47% a 48%. E se formos ampliar esse leque de análise para todo o estado de Alagoas, estamos hoje em preocupantes 36% apenas de isolamento. Então, essa não efetividade, essa ausência de fiscalização quanto ao efetivo cumprimento das medidas, é que, induvidosamente, tem contribuído para o contágio e não as atividades econômicas, que em sua maioria estão, inclusive, fechadas ao longo a gente já se avizinha aí de quase 90 dias de paralisação. Então, nessas tratativas, como eu disse, respondendo à sua pergunta, nós estávamos programados para efetivamente a retomada se acontecer no dia 15 e já dia muito que a Associação Comercial de Maceió e as atividades econômicas em geral já estão preparadas para esse reinício. Pois é, Alessandro, a gente acompanha aqui diariamente essa situação do descumprimento, né, do isolamento social aqui no nosso estado, na nossa capital principalmente, e a gente percebe que é uma reação em cadeia. À medida em que há o descumprimento, mais pessoas adoecem, mais a gente cresce na curva e mais a gente precisa prorrogar, infelizmente, essa situação desse isolamento social quando as pessoas não cumprem com o decreto, né? Isso tem pesado muito para o setor do comércio e eu queria que você pudesse falar para a gente, em números, quanto que esse isolamento social tem representado para a economia dessas empresas. Veja só, Porlani, é perfeita a sua pergunta, muito adequada para essa nossa conversa. Como eu falei, o que acontece é que com o descumprimento nós temos inclusive uma postergação do provável pico da pandemia. Então, a gente consegue demonstrar na prática, por exemplo, o município de Maceió, ele tem um mapeamento por bairro das situações de casos confirmados, casos suspeitos e até de óbitos. E a pandemia que iniciou num processo lá em março, vinda de fora, tanto do estado de Alagoas quanto do país, e, portanto, naquele momento ela se apresentando mais presente em bairros da parte baixa da cidade, o que a gente viu com o descumprimento nos indicadores foi um reflexo cabal de que aquelas localidades, aqueles bairros mais populosos, conhecidamente mais populosos, eles passaram a ter uma ascensão mais efetiva nesse mapeamento. Então, hoje, o último mapeamento que o município de Maceió divulgou foi na vigência do decreto anterior, em 31 de maio, né, o término da vigência do último decreto, e a gente verifica já na ponta, né, desse ranqueamento justamente esses bairros em que a aglomeração é uma realidade diuturna, em que o descumprimento das medidas está mais presente. Então, com isso, indicadores que mostravam nas primeiras semanas de abril queda de faturamento na ordem de 32% a 36%, hoje eles já ultrapassam em alguns segmentos a casa de 70% a 75%. Um outro fator preocupante é que as medidas de suspensão contratual, por exemplo, editadas na medida provisória 936 do governo federal, a grande parte do setor econômico já aplicou essas medidas e já acabou o prazo de 60 dias que foi permitido e foi previsto nessa medida provisória. E aí já não tem mais alternativas, está praticando uma redução de jornada, mas uma redução de jornada tendo que manter um efetivo de empregados quando as suas atividades continuam suspensas. Então a situação é realmente muito preocupante, né? Só o comércio em Maceió é responsável por 182 mil empregos diretos e a gente já vê agora, principalmente, se não tiver um retorno efetivo, o desemprego crescerá de forma exponencial, haja vista, como eu disse, o encerramento do prazo de vigência e da possibilidade dessas alternativas adotadas pelo governo federal, a exemplo da suspensão contratual que eu mencionei.
Pois é, Alessandro, a gente sabe também que essa retomada ela está prevista de forma escalonada, seria mais uma das medidas, né? E a prova da organização mesmo do setor, como o setor tem se organizado, além, é claro, de todas as medidas sanitárias que estão previstas para serem adotadas. Você pode explicar como que essa volta escalonada seria? Pois bem, houve uma apresentação, né, primeiro dessa minuta por parte das secretarias estaduais envolvidas nessa gestão da crise, e naquele primeiro momento havia uma divisão em 5 fases, em que a fase atual seria denominada de fase vermelha. Nesse protocolo que foi divulgado ontem como praticamente um anexo do decreto, houve só uma pequena mudança nas nomenclaturas dessas fases, nas cores dessas fases, mas foi mantida a ideia das 5 fases, em que a próxima fase, que instauraria o início dessa retomada gradual, seria a fase laranja, seguida de uma fase amarela, uma fase azul e, por fim, uma fase verde. Há um intervalo de 15 dias em cada uma dessas fases. E aí, alguns critérios que foram adotados também foram objeto de críticas construtivas por parte de uma sugestão que nós encaminhamos em manifestação a esse protocolo divulgado pelo Estado de Alagoas. Quanto à parte dos protocolos sanitários, nós entendemos que os protocolos sanitários eles estão adequados. Então, de fato, não há nenhuma insurgência, nenhuma insatisfação por parte do setor produtivo quanto à adoção daqueles critérios que estão ali postos. E uma grande parte deles, inclusive, estava contido, como eu falei, em projetos, em propostas que a própria Associação Comercial de Maceió encaminhou anteriormente. A nossa insatisfação é quanto às datas que foram ali estabelecidas. Então, repetindo, o início era esperado para o dia 15. E esse início agora está postergado para o dia 22. Essa postergação, pelo menos na divulgação que foi feita, ela não foi pautada em nenhuma base técnica concreta. Então, por que não no dia 15? Por que no dia 22? Isso não ficou esclarecido, é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, há a adoção de um critério de separação entre fase laranja e fase amarela, pautada basicamente na metragem dos estabelecimentos. Houve um critério de 400 metros quadrados de área. E nós entendemos que não é esse critério que deva ser levado em conta para fins de uma antecipação ou uma postergação da retomada da atividade. Até porque estabelecimentos de maior área, em tese, têm mecanismos mais efetivos de evitar uma aglomeração. O contágio ele vem de uma aglomeração, de uma ausência de distanciamento ou de uma ausência de adoção dos protocolos higienizantes e sanitizantes. Estabelecimentos com área maior tendem a não gerar aglomeração, tendem a conseguir ter mais efetividade no controle de acesso de clientes e funcionários, tende a ter uma maior capacidade econômica e, portanto, respeitar literalmente e integralmente as medidas higienizantes e sanitárias. Então, por conta de fatores como esse, é que nós entendemos que, por exemplo, entre a fase laranja e a fase amarela, não há uma distinção técnica que justifique que aquelas atividades que estão com seu reinício previsto para somente a terceira fase, essa fase amarela, não possam, por exemplo, ter sua abertura coincidente com o dia 22 de junho, com a fase laranja. Né? Então, a partir daí, nós teríamos só fase azul e fase verde para aquelas atividades que efetivamente a aglomeração de difícil controle, como instituições de ensino, questões de templos religiosos, enfim, sim, algumas atividades de entretenimento. É um estudo, né, Alessandro, que vem sendo realizado, e eu parabenizo também a Associação Comercial por esse estudo que está sendo realizado. A gente entende que é uma situação difícil
para todos os lados, né? E a gente espera que essa situação possa ser resolvida o quanto antes para que a gente sofra menos. Eu gostaria muito de agradecer a tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se falar em uma outra oportunidade, tá bom? A gente conversou agora com Alessandro Lemos, ele que é diretor jurídico da Associação Comercial, trazendo aí essas informações para a gente a respeito de como que o comércio aqui no estado de Alagoas tem enfrentado mais uma prorrogação do decreto. E a gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho.